Olá pessoal, vamos continuar com a nossa videoaula então, sexta videoaula. Hoje nós vamos mudar o nosso layout. Nós vamos sair da nossa página inicial e vamos produzir a página portfólio. Ela vai ser mais rápida porque nós já temos o layout definido. Uma vez que eu tenho o layout definido, é recomendado que seguimos a mesma linha. Para quê? Para o usuário não se perder na navegação. Então, se você mudar muito o layout na transição das páginas, pode ser que o usuário se perca na navegação. Ele já identificou quais são os menus principais, onde fica a área de conteúdo, certo? Então, se a gente mudar muito esse visual, o usuário, que estiver navegando na nossa página vai se perder. Então, vamos aproveitar o máximo possível desse layout aqui para a gente construir as demais páginas. Só que para a videoaula eu só vou construir a área de portfólio. As outras seriam o mesmo processo. Eu aproveitaria a área já projetada com o layout e mudaria apenas o conteúdo. Bom, como que eu faço isso? Aqui nas minhas layers já está separado as pastas do conteúdo. Então eu sei que o meu menu está aqui e a área Quem Somos está aqui. Então, o que eu vou aproveitar desse layout? Bom, eu vou retirar, esconder algumas áreas ou realmente excluir algumas layers aqui para fazer a minha área de portfólio. Bom, primeiro, eu vou tirar esses textos de experiência que seria aqui, ó, essa criação do site, criação de loja virtual e experiência em marketing. Eu aproveitaria o que? Essa faixa aqui. Então, eu diminuiria ela até aqui, mais ou menos. Vou retirar a parte do solicite um orçamento e vou tirar também o que fazemos. Esse aqui. Pronto. Vou voltar a exibir minhas linhas guias com o Ctrl ponto e vírgula. Ele volta as minhas guias. Então eu vou aproveitar essa caixa que já está com as definições certas, tipo a transparência, a opacidade, o tamanho, a cor, tudo certo. Vou aproveitar essa caixa, e vou dar um Ctrl T. O Ctrl T ele vai permitir eu modificar o formato desse objeto. Então eu aumento ele aqui, vou pôr até aqui, vou dar um Enter. Vou verificar se está batendo a opacidade. Aqui eu tenho uma faixa que quando eu clico me mostra que está 80% de opacidade e o meu quadrado aqui está com 90%. Então eu vou igualar para as duas caixas ficarem do mesmo tamanho. Vou remover as minhas guias para eu ver. Aqui tem uma pequena sobreposição. Joguei ela para a esquerda um pouquinho, pronto. O que mais que eu vou aproveitar desse meu layout? Eu vou aproveitar o texto que já está na formatação certa. Vou arrastá-lo aqui para cima. Essa caixa de texto também eu vou aproveitar. Então eu vou levá-la aqui para cima, usando a linha guia sempre como referência. Vou aumentar essa caixa de texto aqui, certo? Vamos ver aqui. Eu alinhei aqui na minha linha guia. Vou dar um Shift e a setinha para o lado esquerdo. Eu sei que ele me pulou 10 pixels. Se eu der mais um Shift seta para a esquerda, ele vai me pular mais 10 pixels. E aí acaba alinhando. Então eu adiciono mais uma linha guia. Então essa ficou a margem do meu conteúdo. Dou um Enter. E agora eu já tenho definido. Vou tirar as outras linhas guias que não vou mais utilizar para liberar o espaço. Essa imagem aqui também não vou usar. Esse texto também não. Vou excluir. O restante aqui vou excluir tudo.
Pronto, deixei aqui livre para eu ir colocando meu conteúdo. Bom, qual que é a intenção de eu fazer a página do portfólio? É mostrar os trabalhos que esse Design Company desenvolveu. Então, o que eu vou apresentar na parte de portfólio? Algumas telas, a página inicial de alguns sites. No nosso caso, eu vou usar alguns sites já prontos para a gente ganhar tempo. Por exemplo, o site da Adobe. Então, eu vou dar um print screen na tela do site da Adobe. Pronto. E vou abrir um arquivo novo no Adobe. Ele já vai trazer a largura e a altura da imagem certa. Eu dou um OK e colo. Vou pegar agora um outro site, que é o da Apple. Vou dar outro print screen. Volto no Adobe e colo. Mais um site da Microsoft. Dou um print screen. Colo. E o último, o site da IBM. Outro print screen e colo. Bom, então aqui eu tenho minhas 4 telas, certo? Dos sites. Bom, eu vou utilizar depois essas telas, só que eu não quero que apareça o painel de controle. Então eu vou pegar só o miolo realmente do site, selecionei e venho aqui em imagens, cortar. Pronto, ele vai guardar apenas o miolo, a parte que me interessa do site, de todas elas, claro. Agora eu vou salvar essa tela aqui. Venho em arquivo, salvar, vou dar um nome de telas.psd, para ele me guardar as camadas. Tendo salvo o arquivo, eu vou trazer essas imagens para o meu layout do portfólio. Lembrando, se você estiver diagramando pela primeira vez, não esqueça de converter a sua imagem para objeto inteligente, porque você vai poder ficar aumentando e diminuindo a imagem quantas vezes quiser, sem perder a qualidade. Bom, eu vou achar o miolo aqui do meu centro da página. Achei aqui o miolo. E aí eu vou colocá-lo aqui. Vou fazer o mesmo esquema de achar de 10 pixels para a esquerda e 10 pixels para a direita. É muito importante para que fique uma harmonia bacana no nosso portfólio. E aqui eu vou diminuir, ó. Ficou alinhado entre a margem da esquerda e a margem do centro, né, que eu defini agora. Eu dou um Enter. Com isso, agora eu coloco minhas linhas guias. Essa do meio aqui eu nem vou mais utilizar, então eu excluo. Aqui eu posso fazer a mesma coisa já para adiantar. Então eu vou duplicar essa imagem aqui, que eu acabei de inserir, e trazer para o lado direito. Bateu certinho. Eu dou mais 20 pixels de margem, usando a seta e o Shift. Já fiz o segundo item. Eu só estou montando a grade da minha diagramação. Coloco mais uma linha guia. Pronto, a grade está montada. Posso excluir esse que eu dupliquei, porque agora as outras imagens é só eu adicionando. Vou pegar a outra imagem, que é o do site da Microsoft. Vou colar aqui, Ctrl C, Ctrl V, converti em objeto inteligente, Ctrl T, venho aqui, como eu sei que a posição está correta, posso usar um Ctrl T com tranquilidade, que ele vai se adaptar ao espaço definido. Faço a mesma coisa no site da Apple, objeto inteligente, Ctrl T, coloco ele aqui, ajuste certinho, e faltou só o da Adobe, objeto inteligente,
Feito. Vou mudar aqui para o texto portfólio. O texto também é fictício, não preciso me atentar a isso. Deixa eu visualizar para ver como está ficando. Tá. Claro, caberia mais miniaturas de páginas inicial de site, mas para aprendizado tá bom, para o que a gente vai fazer, tá beleza essas 4 imagens. A partir de agora é fazer aquilo que nós já fizemos, utilizando a ferramenta Slice. Quando você habilita o Slice, ele mostra já os slices do menu, e agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os itens do menu, eu vou fazer para as telas que eu acabei de colocar aqui. Então eu vou pegar o Slice na opção de fatia e vou dar um zoom aqui para ver se está certo e vou contornar a imagem certinho aqui, ó. Se ficou para fora, dê aquela ajustada, certo? O importante é que quando você dá o zoom, ele ficar alinhado ao de cima, senão ele vai gerar várias fatias e isso nós não queremos, porque vai aumentar o número de imagens. Isso. Agora é só fazer alguns ajustes. É muito importante que o Slice contorne exatamente a imagem, para que não fique nenhuma rebarba de fora. Porque se você fizer alguma alteração na imagem, algum efeito, se ficar alguma rebarbazinha aqui, ele não vai trocar. Então vai ficar muito feio na parte de layout. Bom, tudo conferido. Por que nós fizemos os slices nessas imagens aqui? Porque se depois você quiser substituir essa imagem com algum arquivo ou imagem em flash, ou alguma animação, ou um GIF animado, qualquer coisa, essa área está reservada para uma imagem. Mesmo que você utilizar depois alguma linguagem de programação, PHP, ASP.NET, enfim, não importa. Qualquer coisa que você for utilizar, o seu layout vai estar pronto para receber esse código. Bom, agora um passo muito importante. Definido aqui também o layout do nosso portfólio, o próximo passo é salvar esse layout como portfólio. É muito importante lembrar de colocar o nome do arquivo exatamente o nome que vai ser lá no HTML. No caso aqui, o nosso index.psd transformou-se depois do que? Em index.html. Eu quero fazer a mesma coisa com o meu portfólio. Então agora aqui eu dei um salvar como e vou colocar com o nome de portfólio. Só isso, mais nada, não precisa colocar portfólio layout, portfólio desenho, wireframe, nada. É apenas o nome, porque depois isso aqui vai virar um HTML. Portfólio, dou um salvar. Quando eu clico em salvar, os slices que não foram renomeados, ou seja, os slices que eu não inseri um nome, vão receber automaticamente o nome de acordo com o nome do meu arquivo. Como exemplo aqui, ó, o meu slice número 1, eu dou 2 cliques nele, olha lá, ele pega, né, como eu já tinha explicado em outro vídeo, ele pega o nome do meu arquivo e já coloca automaticamente no nome do meu slice. Ele vai fazer isso apenas nos slices que eu não mexi. Nos slices que eu já alterei, que eu já editei o conteúdo das propriedades, ele ainda vai preservar o nome do meu antigo arquivo, porque eu editei. Então, quando eu edito, ele não altera sozinho de acordo com o nome. Então, quando você já alterou, já inseriu nomes nos slices, você tem que vir aqui e mudar para quê? Para o novo nome, no caso, portfólio. Ok? Então é esse aqui que eu vou usar. Portfólio na empresa, aqui
No inicial eu deixei passar portfólio inicial, portfólio em serviço e portfólio em orçamento. Você pode fazer nos outros também. Até nas imagens que nós acabamos de recortar, ele já renomeou para portfólio. E aí ele coloca o número do slice, que é normal. Então, nessas imagens do portfólio, nesse primeiro momento nós não vamos fazer nada. Só alteramos o quê? Os itens do nosso menu. Portfólio, orçamento. Nos demais confira. Se não tiver o nome certo, vamos colocar portfólio, portfólio. Bom, então, se você já renomeou todos os slices com o nome portfólio, você tem que ter o cuidado do quê? De não ter nenhum index, underline, qualquer coisa. Por quê? Porque na hora de eu exportar essas imagens para o meu diretório imagens, ele vai sobregravar o que tiver lá. Só renomeiem os itens dos menus. Aqui, como nós não fizemos nada, ele atribuiu um nome, um número sequencial antecedido pelo nome portfólio. Tendo feito isso, nossa parte de portfólio está concluída. É claro que daria para fazer algo mais elaborado, mas como uma videoaula para vocês entenderem como é feito esse exercício, eu acredito que esta parte está boa até aqui. Bom, já que eu não vou continuar, então eu vou modificar um pouco o layout. Vou subir aqui um pouco para ficar alinhado aqui essa parte de conteúdo. Tá? Só para ficar constando. Vou dar uma checada, vou olhar se está de acordo com aquilo que eu tinha pensado. Legal, então vai ser essa a página do meu portfólio. Se está aprovado tudo certo, eu vou agora no arquivo, salvar para a web, salvar para a web. Clico em salvar, localizo a minha pasta onde está o meu index.html. Aqui nas configurações não mexa em nada, deixa portfólio do jeito que está. Em tipo você vai colocar HTML e imagens. Nas configurações deixa como está e nas fatias todas as fatias. E no nome ele já passa automaticamente, sem eu digitar nada, para portfolio.html, pois ele pega o nome do meu arquivo. Clique em salvar. Vamos ver o que acontece. Ele salvou tudo e não deu nenhuma mensagem de que iria sobregravar alguma outra imagem. Porque eu renomeei todos os meus slices para portfólio. Se ele der alguma mensagem de que vai sobregravar na primeira vez, note bem o que eu falei, na primeira vez, se ele der a mensagem de sobregravar, é porque você deixou algum slice com o nome ainda de index. Se você fizer alguma alteração a partir de agora e for salvar novamente, arquivo, salvar para a web, vamos supor que você alterou alguma coisa e clicar em salvar novamente, ele vai dar as mensagens de sobregravar e substituir arquivo. Aí tudo bem, é normal. Mas a primeira vez que você for gravar o seu portfólio.html e ele der uma mensagem, verifique se algum slice ficou com o nome de index. Vamos ver como que ficou o nosso HTML do portfólio. Vou entrar na pasta, aqui está, index.html e portfólio.html. Nas imagens, olha, vamos ver na pasta imagens como ficou. Exibir os detalhes. Vou classificar por nome. Ó. Perceba que tem vários arquivos que começam com index, que essas imagens fazem parte do meu HTML relacionado ao index. As outras imagens fazem parte do meu arquivo portfolio.html. Então, a partir de agora eu tenho dois arquivos HTML. Então, se eu clicar no meu index.html, como eu já fiz a formatação e aqueles exemplos aqui da página inicial, certo? Que ele tem que chamar ele mesmo, ó, index.html, está chamando o botão inicial, está chamando o index.html, correto? Empresa chama empresa HTML, serviço HTML,
orçamento HTML. O meu portfólio já estava programado, ó, quando eu coloco o mouse em cima, aqui embaixo ele mostra portfólio HTML, correto? Então, se eu clicar nele, mesmo sem ele tiver aquele efeito de sobreposição de imagem, ele vai chamar o portfólio.html. Aí sim, é só fazer o mesmo esquema da sobreposição da imagem de cada uma, e isso nós já fizemos na nossa aula anterior. Então, vou passar por essa etapa e deixar ele com esta configuração. Bom, então eu já fiz alguns ajustes nessa página do portfólio, a mesma coisa que eu fiz na página inicial, que foi deixar o fundo preto, né, que vocês lembram que eu mudei lá no HTML, tirei aqui aquela margem que estava dentro aqui do meu cabeçalho, centralizei meu conteúdo, né, apliquei esses efeitos e fiz o efeito também na página do meu portfólio, ou seja, os itens trocando as imagens, e na parte de portfólio ele carrega ele mesmo e navega para inicial. Então, para o seu trabalho estar funcionando, o que você tem que prestar atenção se os links portfólio e inicial está funcionando, uma mandando para a outra. Serviço, empresa, orçamento não precisa estar funcionando porque nós não fizemos. Bom, falta agora eu inserir uma parte de programação, vamos dizer assim, que vai fazer com que, quando eu clicar nessa miniatura, ele exiba a imagem em tamanho grande, mostrando os detalhes dessa minha miniatura. Então, para a gente fazer isso, nós vamos usar uma tecnologia de programação chamada JavaScript. Eu vou disponibilizar num link aqui embaixo os arquivos necessários para que isso aconteça, certo? Então, a gente vai ter que inserir algumas linhas de código para que isso aconteça. Para vocês já saberem com antecedência de que efeito eu estou falando, eu vou mostrar aqui para vocês. Vejamos essa parte aqui de portfólio, que é uma página, que é um site que eu já deixei ele pronto. O exemplo que eu vou passar para vocês é esse aqui. Eu tenho uma miniatura da página principal do meu site, que quando eu clico, olha o que acontece. Ele escureceu a página de trás, aumentou aquela minha miniatura que estava sendo apresentada e adicionou alguns itens, como uma legenda que fala do que esse site é relacionado, a quantidade de miniaturas que eu tenho aqui atrás do meu site, ou seja, eu estou visualizando a imagem número 1 do total de 6, e ele ainda me apresenta uma etiqueta de navegação, ou seja, eu clicando aqui, ele vai me levar para a próxima imagem. Olha lá, cliquei, ele me traz a próxima imagem, que ele vai também dizer do que é referente a esta imagem, né, e que estou na imagem 2, e eu posso ter a etiqueta de ir para o próximo ou de voltar na imagem anterior. E também tem a opção de fechar, certo? Se eu também quiser clicar direto numa imagem, ele vai também, e eu posso ir fechando e navegando de acordo com o que eu clicar. É esse o efeito que nós vamos fazer agora. Para isso, como eu disse para vocês, vocês têm que baixar este arquivo que está aí embaixo, chamado lightbox.rar. Nele vai conter todos os arquivos necessários para você fazer com que esse código funcione. Eu tenho aqui o arquivo Lightbox aberto e nós vamos ver a estrutura que ele vai montar. Veja aqui, dentro desse lightbox.rar, ele tem 3 pastas. Uma é chamada JS, que é o que significa JavaScript. A outra pasta chama Images. Nesse Images, eu vou entrar, ele tem algumas imagens que são GIFs, nesse caso um GIF animado. O outro é a etiquetinha que mostra a imagem de voltar, na outra é de seguir e assim por diante. Então, quando eu descompactar essas pastas aqui, ele vai jogar dentro da pasta imagens que eu já tenho, que é esta minha pasta Images aqui. A estrutura desse meu WinRAR já está formada de um jeito para que eu, na hora de extrair esse conteúdo, já envie esses arquivos de imagem
para dentro da minha pasta imagens. Outra pasta que ele tem aqui é uma pasta chamada CSS, que tem apenas um arquivo. Bom, então, como eu já conheço a estrutura desse meu Lightbox, o que eu vou fazer agora? É extrair todo esse conteúdo aqui para o meu diretório onde está o meu index.html e o meu portfolio.html. Exatamente no mesmo lugar onde estão os meus arquivos HTML. Então veja bem, eu vou selecionar toda a pasta ou tirar a seleção das pastas e extrair para... Quando ele me perguntar para onde eu vou extrair, é o que eu falei, no meu computador está no C2.site. E quando eu der um OK, ele vai jogar naquela estrutura que eu apresentei para vocês. Então eu dou um OK. Olha lá. Ele já copiou a minha pasta CSS, o JS, e dentro da minha pasta imagens, lá, ele adicionou o fechar, né, a imagem do fechar, outra imagem do fechar, o loading e assim por diante. O JS também ele criou, jogou aqui os programas que fazem aquela visualização e tudo mais. Bom, posso fechar agora meu WinRAR e vamos notar que dentro deste WinRAR também tem um arquivo instrução.ppt, que é um arquivo em PowerPoint que vai mostrar as linhas de programação que nós devemos inserir nos nossos HTMLs para que eles possam funcionar daquele jeito. Mas antes de a gente inserir esses códigos na programação, eu gostaria de mostrar um detalhe. Eu tenho aqui na minha pasta imagens, as imagens que constituem o meu site, o index e o portfólio. Só que vamos notar que no meio dessas imagens, tem aquelas miniaturas que é do meu portfólio. Vejam aqui, ó, o portfólio número 8. Né? Ele tem aqui uma imagem em miniatura do tamanho exato que eu cortei no meu slice. Se eu ampliar, vocês notem que ela não tem resolução, porque a resolução 100% dela é essa pequena aqui, que deve ter, aqui está mostrando o tamanho de 262 pixels de largura. A mesma coisa nas outras imagens, né? Ela não tem uma resolução nem média, uma resolução pequena. Então, para quando acontecer aquele efeito de ampliação da imagem, ele não pode chamar essa imagem e ampliar desse jeito, porque vai exibir a imagem assim, com uma resolução muito baixa. Então, o que eu tenho que chamar quando eu clicar nas miniaturas? Vamos ver lá no nosso exemplo. Eu tenho as imagens aqui em tamanho pequeno. Quando eu clico nessa imagem, ele traz uma imagem com a resolução maior. Só que eu não posso, depois de ter gravado ela com baixa resolução, esticar essa resolução, certo? O Photoshop vai estar criando pixel onde não existe, não vai ficar legal. Então, o que nós vamos utilizar? Essas imagens que nós pegamos e gravamos aquele arquivo telas.psd. Aqui sim, a resolução dela está grande. Ela está com uma resolução de 1500 e poucos pixels, certo? Na resolução normal de internet, de 72 pixels por polegada, mas ela está com um tamanho grande, 1578. Como eu quero que quando ele amplie essa imagem, não estoure a largura, e sim fique pelo menos do tamanho da largura do meu site, eu vou redimensioná-las para um tamanho único de todas. Eu sei que a largura do meu site aqui é 900 pixels de largura, então eu vou deixar essas 4 imagens com 850 pixels de largura, para que ele não fique maior do que o meu site. Pronto, eu já deixei 100%, estão todas nesse tamanho, certo? Agora só eu salvar num tamanho bom. Vou salvar em JPG 70% de qualidade. E eu vou salvar essas imagens dentro da pasta Images, junto com elas. Então, eu vou colocar um nome, né, para que depois eu saiba que são essas telas. Vou pôr aqui IBM
Vou desabilitar a visualização. Bom, vamos ver então essas imagens aqui. Então, só para constar, eu tenho a minha miniatura aqui, que o próprio Photoshop me deu o nome, né? Portfólio 17, que é o com pouca resolução, e eu tenho aqui a imagem Adobe, que eu dei o nome já com uma resolução suficiente. IBM, enfim, eu tenho uma de grande resolução e uma de baixa resolução. Agora sim, nós vamos entrar no Dreamweaver e vou abrir quem? O portfólio.html, que é lá que ele me mostra as miniaturas na qual eu vou ter que clicar para ampliá-las, ok? Bom, o que eu faço agora? Eu vou clicar na miniatura e aqui embaixo, na minha barra de propriedades, eu vou encontrar a caixa chamada link. Nesse link ele vai ter um sinal de apontamento para o arquivo e do outro uma pasta, na qual ela procura o arquivo. Então eu clico nessa pasta, venho aqui nas minhas imagens e vou localizar o arquivo com a grande resolução, que é o arquivo que eu dei o nome de IBM relacionado a essa miniatura. Então eu clico em IBM e dou um OK. Quando eu dou um OK, ele já vai me colocar nessa caixa de texto aqui o diretório onde se encontra essa imagem, né, o diretório imagens, né, com o arquivo ibm.jpg. E quando você colocar esse link, você vai perceber que o layout do arquivo ele quebra todo. Por quê? Dreamweaver, quando você coloca um link através do painel de propriedades, ele adiciona uma borda ao redor dessa imagem de mais ou menos 2 pixels nos 4 lados. E isso faz com que ele quebra todo o layout. Então você clica novamente nesta imagem, né, se você desmarcou, e vem aqui em borda e fala que a borda é 0. Digita 0 e dá um Enter. Pronto. Seu layout volta a ficar alinhado. A mesma coisa eu vou fazendo da Microsoft. Pronto. As 4 imagens em miniaturas estão chamando as 4 imagens em um tamanho de resolução bom. Eu vou dar um F12. Ele salva essas alterações que eu fiz e vai abrir uma nova aba ativando. Bom, quando eu passo o mouse aqui em cima, ele já me mostra aqui no canto os links que ele vai me chamar. Perceba que o link é o nome da imagem já na sua extensão correta, que é o JPG. Então vamos lá, eu vou clicar no da IBM, ele só vai me chamar a imagem, né, sem HTML, sem nada, apenas a imagem. As 4 imagens têm que estar assim, cada um chamando sua respectiva imagem. Se estiver assim, você já pode passar para o próximo passo, que é o de inserir os códigos, as instruções dentro desse nosso arquivo HTML. Para isso eu vou precisar que ele me exiba o painel de código, porque essa parte a gente mexe com o código. Eu vou vir bem no início do meu código, mais ou menos aqui na linha 3, onde ele tem uma tag chamada Have. Eu vou dar um Enter, ele vai me abrir uma linha. Pronto, eu posiciono o meu mouse aqui na linha 4. Vou abrir essa instrução no PowerPoint. Bom, então eu vou pegar apenas essas 4 linhas. Copio o Ctrl C, vou lá no Dreamweaver, na linha que eu deixei posicionado eu colo, colar, ou Ctrl V. Ele chamou programas externos, tá? Então, feito isso, copiado essas 4 linhas,
resta apenas essa linha aqui, e eu deixei ela em vermelho. Então eu já vou copiar essa instrução, né, esses atributos da minha tag A, que é o que forma a link, e vou copiar, né, com o Ctrl C. Copiei. Agora sim, eu venho na minha área de design, eu vou clicar na miniatura da minha imagem do portfólio. Quando eu clico aqui, ele me seleciona aqui em cima a tag responsável em fazer o link, que é essa aqui, ó, ahref. Então é essa tag aqui que faz com que chama a imagem em tamanho maior. Então eu vou clicar bem aqui, ó, entre a minha aspas de fechamento e entre a minha tag de fechamento. Então bem entre a aspas e o sinal de maior, eu vou dar um espaço e vou colar, ó, editar, colar, ou apenas o Ctrl V. Então ele colou essas linhas aqui, ó, esses atributos aqui, que é o que estava no meu PowerPoint. Só o que estava em vermelho eu adicionei no Dreamweaver e ele ficou mesclado de verde com azul. Eu vou fazer isso nas minhas 4 imagens em miniatura. Vou fazer na outra, acho aqui, clico nela, ele me acha a tag de ahref, no final dela eu dou um espaço e colo. Aqui está ela. No da Apple vou fazer a mesma coisa, espaço e colo. Na da Adobe a mesma coisa. E por fim está nas 4 miniaturas. Vou salvar, Ctrl S, vou abrir aqui o meu site, vou atualizar com F5 e agora eu vou testar. Cliquei, pronto, funcionou. A navegação do próximo também está correta. A terceira e por último a da Adobe. Eu faço um teste de clique individual, IBM, Adobe, tudo certinho. Bom, agora vamos fazer alguns ajustes. No da IBM, quando eu clico, ele está me trazendo um texto aqui, que quando eu clico, vejam aqui na barra de status, ele está chamando para o C2.site. Para eu alterar esse texto aqui, eu entro no meu código novamente, como exemplo, cliquei no IBM, ele me traz aqui do lado a tag responsável por apresentar aquele texto aqui, ó, onde está escrito texto, que é esse aqui. Então eu clico na miniatura, do lado disso aqui que ele mesclou, uma tag chamada título. Então eu vou mudar aqui, eu vou colocar o texto IBM regionais. E para que quando eu clique nesse texto ele me envie para o site da IBM, eu vou configurar aqui no have, no w, onde está o www. Então eu tenho que substituir tudo. http www.ibm.com.br. Vou salvar e vou atualizar. F5. Ah lá, ele já me trouxe o texto IBM regionais. Quando eu passo o mouse aqui na barra de status, ele já me mostra para onde ele vai me enviar caso eu clique. Então eu vou clicar no IBM regionais e ele vai carregar o site da IBM do Brasil. Então é só você fazer isso nas 4 miniaturas e então o seu trabalho está concluído. E é esse o objetivo da nossa matéria, fazer o HTML, mesclar com alguns arquivos CSS, será um outro conteúdo a ser estudado, e também o JavaScript. Eu acho que aqui nós concluímos o nosso trabalho. Agora só falta o quê? Hospedar esse site. E isso vai ser numa próxima videoaula, ok? Então, até mais!